Olha, a guerra na Ucrânia, gente, chega ao 13º dia com uma verdadeira crise de refugiados que já afeta territórios vizinhos, como a Moldávia, que é o país mais pobre da Europa, que faz fronteira com a Ucrânia. Eu vou chamar agora a fazer uma conexão ao vivo com o nosso enviado especial, o correspondente internacional Sérgio Uti, que neste momento ele conseguiu atravessar a fronteira, deixou a Ucrânia e está na Moldávia, assim como muitos ucranianos fugidos da guerra. Vamos colocar já o Sérgio Uti aqui, que eu quero dar um bom dia especial para ele, agradecer mais uma vez. Eu vejo que o clima segue frio aí, me parece que está nevando. Um cenário bonito, um pouco mais de tranquilidade para aqueles que conseguiram deixar o país em guerra. Como está a situação e como foi sua chegada até a Moldávia, Sérgio? Bom dia, meu irmão. Bom dia, Darlisson. Bom dia a todos aí no Brasil. Bom, é uma viagem de pouco mais de 500 quilômetros, mas que levou quase 11 horas, porque há muitas barreiras no lado ucraniano. E aqui na Moldávia as estradas são simples, né? Não são estradas duplicadas, estradas em condições ruins. Então, foram 11 horas, viagem bem cansativa, mas a nossa situação nem se compara à situação de mais de 250 mil ucranianos que já estão aqui na Moldávia. É um número que não é tão grande assim comparado aos mais de 1 milhão que estão na Polônia, mas ele se torna muito grande porque a Moldávia é um país de pouco mais de 2,5 milhões de habitantes. É um país pequeno, espremido entre a Romênia e a Ucrânia, um país que nesse momento está em estado de emergência, com espaço aéreo fechado e que vive uma tensão, Darlisson, de que também pode ser um alvo da Rússia, porque houve sinais aí nos últimos dias, inclusive do presidente de Belarus, o Alexander Lukashenko, que mostrou um mapa ali sinalizando numa reunião com seu Conselho de Segurança de que esse país aqui, a Moldávia, poderia ser o próximo alvo dos russos. Ô Sérgio, agora a gente vem falando desde a semana passada desses corredores humanitários, um cessar-fogo pelo menos nessas regiões para permitir que as pessoas inocentes fujam da guerra. Esse caminho que você pegou para a Moldávia seria um desses corredores e a Rússia realmente, nesse tratado, está garantindo essas condições para que ucranianos deixem com segurança o país? Olha, depois de inúmeras tentativas, as primeiras tentativas foram no sábado, não deu certo, domingo também não deu certo. Hoje, os primeiros sinais mostram que o número maior de pessoas deverá sim ser retirado de algumas cidades que são mais atingidas, como Kharkiv, ou Kharkiv na pronúncia em russo, também da região de Kiev, de Mariupol, que é uma cidade que está sem água, sem energia, inclusive, numa situação muitíssimo delicada. E o governo da Ucrânia soltou um alerta agora de manhã, dizendo, inclusive, que a rota válida é essa aqui, que vai para cidades que foram acertadas, como aqui na fronteira com a Moldávia. Isso porque, Darlisson, havia uma proposta da Rússia para que pessoas de Kiev fossem levadas para Belarus, que é um país aliado de primeira hora da Rússia nessa guerra, ou diretamente para o território russo. Então isso gerou ali, a Ucrânia classificou essa proposta como inaceitável, imoral, inclusive. Hoje, as primeiras informações que a gente tem dessa manhã, já é início da tarde aqui, é de que sim, pessoas na casa de centenas de pessoas já foram retiradas de algumas regiões, mas é algo que a gente vai ter que acompanhar durante o dia para ver se prossegue. A Ucrânia já fez um alerta, o governo ucraniano, de que os russos poderiam a qualquer momento interromper esses corredores humanitários. Agora, acho que a pergunta que o mundo todo se faz nesse momento é até quando vamos viver essa guerra? Ô Sérgio, a Rússia me parece que já apresentou uma lista de exigências para poder parar os ataques à Ucrânia. Quais são essas exigências e qual que é a possibilidade, se é que o governo ucraniano já diz alguma coisa sobre isso, de aceitar essas exigências e a gente finalmente poder conversar sem bombas? A Rússia bate em 3 pontos principais, Darlisson. Um deles é que a Ucrânia reconheça a Crimeia como território russo. A Crimeia é uma península que fica no sul ali da Ucrânia, que foi tomada pelos russos em 2014. Uma
um acontecimento que nós acompanhamos, inclusive, pelo SBT. A Rússia também quer que a Ucrânia reconheça a região de Donbás, ali onde foram proclamadas 2 repúblicas independentes, que ela reconheça a independência desses territórios. E terceiro, quer que a Ucrânia se comprometa a nunca fazer parte da OTAN, essa aliança militar liderada pelos Estados Unidos. O que os analistas dizem é que essa neutralidade da Ucrânia, há aí um certo espaço para negociação. Agora que é muito difícil a Ucrânia reconhecer seu território como parte do território da Rússia ou como territórios independentes, né? Essa é uma questão que o governo ucraniano diz que é inegociável e aí está a grande dificuldade dessas negociações e a gente tem que ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Já houve 3 rodadas de negociações. Já houve 3 rodadas de negociações e essa última houve um avanço um pouco maior. Tá certo. Desculpa, eu estava falando enquanto falava com o Sérgio Utti aqui, estava em contato com a nossa editoria-chefe, porque realmente é um caso que é muito delicado e a gente espera aí os próximos capítulos. Desde já eu quero agradecer ao Sérgio Utti pelas informações, microfone aberto. A gente fica feliz, tá, Sérgio, de você ter deixado a Ucrânia, esse trabalho brilhante que você vem fazendo. Já são mais de 10 dias, quase 2 semanas. Com fogo intenso, você já viveu muita coisa, sirene o tempo todo, barulho de explosões, recebendo as imagens aí de prédios residenciais sendo destruídos, infelizmente civis, né, inocentes perdendo a vida. Agora você está um pouco mais em segurança, mas você vê, né, a Moldávia, onde está o Sérgio? Sim, o Sérgio, pode seguir. Não, é essa questão, assim, a gente está em segurança, mas a situação aqui não é exatamente tranquila, sim, porque eles temem, parte da Moldávia, Darlisson, há quase 30 anos, é tomada por separatistas apoiados por Moscou. Tem cerca de 2.000 soldados russos aqui nesse país, tomando conta de um arsenal que é estimado aí em cerca de 22.000 toneladas de armas e munições. É um dos maiores arsenais do leste europeu. E muitas pessoas aqui na Moldávia, as fontes do governo, inclusive, dizem isso, temem que se Odessa é uma cidade muito importante, um porto muito importante ali no Mar Negro ucraniano, temem que se Odessa, que é uma cidade muito próxima aqui, fica a cerca de 150 quilômetros aqui da capital Chisinau, capital da Moldávia, temem que se Odessa cair, se Odessa for conquistado para os russos, o próximo alvo pode ser a Moldávia. Portanto, há uma tensão muito grande aqui nesse país. Justamente, eu ia dizer exatamente isso, ô Sérgio, que embora aparentemente, né, você esteja num lugar mais seguro, que eu acredito que seja de fato, mas veja só, a gente está falando de um país que tem 2 milhões de habitantes. Se bobear, 2 milhões é o que a Rússia tem só de soldados. Então, a situação ainda é tensa em toda aquela região. Sérgio, muito obrigado por enquanto, tá? O microfone aberto, qualquer novidade aí da Moldávia sobre a guerra na Ucrânia, a gente volta a se falar, meu irmão. Um abraço, obrigado. Valeu, esse é o Sérgio Utti, trazendo as informações ao vivo pra gente.